A primeira Igreja Batista no Saci, a PIB, completa exatamente hoje, domingo, dia 9 de julho de 2023, 40 anos. E essa história nós vamos contar para você em detalhes e também o porquê do novo nome, Igreja Batista Avançar. Chegamos aqui, fomos convidados, eu e minha esposa, para que a gente... Quando eu cheguei ainda era o pastor dela. E continuo me congregando até aí, até o que Deus queria para a nossa igreja. Eu vi o pastor dizer que queria ganhar um saci para Cristo. Foi quando, meses depois, o pastor Vicente me fez o convite de assumir aqui. Eles me receberam muito bem, porque o nosso pastor nessa época, pastor Dionísio, ele era um homem. Foi nessa igreja que nós casamos. Ele me deu essa oportunidade de... Bem, do começo da história é que veio o pastor Guedes para levantar essa igreja aqui, né? E aí reuniu as famílias que já eram crentes aqui nesse meio, só que nós não tínhamos igreja aqui. Um se congregava na Tabuleta, no meu caso eu me congregava no Parque Piauí, né? E eu era até o segundo tesoureiro de lá do Parque Piauí na época, né? Por isso que eu não trouxe meu nome logo no primeiro dia que foi fundada a igreja aqui, porque meu nome estava envolvido lá como membro e segundo tesoureiro de lá da igreja do Parque Piauí. Mas aí eu fiquei sempre congregando lá e cá, com 2 anos foi que eu mudei para cá. Mas eu estava no primeiro dia da fundação, do primeiro culto com minha família aqui, e nós éramos, da minha família, 6. Para construir o prédio, ele convocou 3 pessoas. Na verdade, primeiramente começou com 2. Eu me lembro que eram 3 que estavam trabalhando na época. Era o seu Barbosa, acho que já está em memória, né? Papai e o ajudante, que era o Marlon. Marlon que era o ajudante dele na época. Uhum. E nós, o pastor Guedes foi muito inteligente nessa questão de ajudar a juntar mais pessoas para trabalhar, para botar tijolo para dentro, para botar barro, para levantar, para carregar telha, essas coisas. A gente tinha vontade de participar dos encontros que tinha da juventude, que era lá no sítio, que eram os acampamentos chamados da juventude, né? Que na época tinha dos adolescentes e dos jovens. Então o que ele fazia? Quem quiser participar, você passa uma semana trabalhando aqui na igreja e você ganha um acampamento de graça. Você traga tantos visitantes para cá, para cada domingo você vai ganhar um acampamento de graça. Então foi isso, esse foi o seu trabalho que foi feito. Aos 81 anos, Dona Adalvi também é uma das pessoas que chegou há muito tempo na igreja. Segundo ela, sua chegada foi envolvida pela pregação do próprio filho, que na época já era membro da igreja. E foi ele quem primeiro se converteu. Fernandes, que é muito conhecido lá. Todo mundo que é mais antigo conhece, né? Ele foi até vice-moderador lá. Antes de falecer, ele foi vice-moderador da igreja há muito tempo. E no período do pastor Dionísio. Eu gostava muito dele, da irmã Januária, dos filhos. Gente muito boa também, esse pastor. Aí ele foi embora, depois veio o pastor Vicente, né? Muito novinho, ele e a esposa, as filhas, e eles se hospedavam aqui no domingo que ele vinha, antes de vir direto para a igreja, aqui na casa da minha filha e do meu genro, que na época era ele quem era o vice-moderador, meu genro. Teve dia até que eu disse, pastor, o senhor quer dormir meio-dia? Venha dormir aqui em casa, que lá tinha as crianças, né? Aí ele veio, vinha dormir aqui, tarde, depois do almoço. Gente muito boa também, pastorzinho. Eu vi o pastor dizer que queria ganhar um saci para Cristo e estamos conseguindo, né? Irmão Moura, assim ele é conhecido por todos aqui na igreja. Foi pelos anos de 1981 que ele chegou na PIB, que ainda era a congregação da Igreja da Tabuleta. Mas chegamos aqui, fomos convidados, eu e minha esposa, para que a gente pudesse participar ali naquela igreja ali. E ali nós fizemos as decisões. Primeiro ela fez a decisão dela, depois eu fiz a minha decisão. Mais ou menos isso em 1981, 82, não estou bem certo. E ali chegando, eu fiz a minha decisão, né? Na época era o missionário Douglas Plossade,
ele é norte-americano e que era quem fundou a nossa congregação aqui. Ele já tinha fundado a Igreja Batista lá da Tabuleta. Aí ele fundou uma congregação aqui, nesse momento que nós fomos convidados. Eu fiz minha decisão ali, na primeira Igreja Batista com Saci, na época a congregação da Igreja da Tabuleta, e chegamos ali, fomos bem recebidos ali pelaquela população. Na época eu não estou bem certo, mas acho que era de uns 15 a 20 membros dali, da nossa congregação, quando ela iniciou. Depois de eu fiz a minha decisão, marcaram o meu batismo, eu fiz o batismo lá na Igreja da Tabuleta, que era a igreja mãe da congregação. Daí começamos a avançar, né? Você vê, a gente pode constatar hoje, a nossa igreja ela avançou muito. Hoje ela tem avançado muito. E com essa nova dinâmica de alcançar pessoas, eu tenho visto que ela tem alcançado muitas vidas, tem tirado muitas vidas da perdição, colocado no caminho correto até o dia de hoje. Hoje nós estamos com esse objetivo de alcançar vidas e avançamos muito com relação a isso. Dona Inês chegou na PIB há cerca de 25 anos, após vir de Brasília, onde fez sua decisão. Na época, ela vinha de uma igreja renovada, mas devido à distância, preferiu se congregar na primeira igreja batista no Saci. Eu, na época, não sabia discernir isso aí da renovada, da tradicional, né? Mas por conta da nossa igreja ser mais próxima da minha casa, eu fiquei na igreja, né? Nesse tempo, era o pastor Dionísio e a irmã Januária. Eles me receberam muito bem, porque o nosso pastor nessa época, o pastor Dionísio, ele era um homem que fazia visita às pessoas, né? E eu me sentia acolhida, então eu ia, mais os meus filhos, né? Nós ia caminhando, nesse tempo não tinha esse movimento que tem hoje, né? Nossa igreja era bem menor, eu não sei dizer mais ou menos quantos membros existiam, né? Mas era bem menor do que é hoje, né? E assim, nós também tivemos um trabalho parecido com o de células, só que o nosso foco não era o que é hoje, né? Que era ganhar vidas. Era mais para as pessoas que eram da igreja, né? Mas foi muito bom, porque foi uma forma de nos unir mais como irmãos da igreja. A irmã Toinha, ela, assim, quando ela está aqui à frente da igreja, ela é assim, é uma alegria, é contagiante a alegria dela, demonstração assim de felicidade, da vida de Cristo na vida dela. Com certeza, ela reflete, ela exala o bom perfume de Cristo, trazendo alegria, transmitindo paz a todos que ela convive e vive. Eu estou com mais de 35 anos aqui, cheguei recentemente convertida. Quando eu cheguei ainda era o pastor Guery e Dona Nancy. A igreja é muito pequena ainda, mas de lá para cá a igreja tem muito desenvolvido. Principalmente depois do pastor Dionísio e com a chegada do pastor Vicente, a igreja cresceu muito mesmo. 40 anos de felicidade e muita bênção. Com 38 anos de idade e 12 de pastoreio, o pastor Vicente chegou aqui na Igreja Batista no Saci. Ele sucedeu o pastor Dionísio e já é o 8º pastor da igreja. Chegamos numa igreja que precisava de uma reestruturação em todas as áreas. Porém, uma igreja muito bíblica, uma igreja doutrinariamente saudável, mas a gente precisava avançar, né? Crescer, ganhar vidas. E a princípio fizemos um projeto de 10 anos e fomos trabalhando, né, para alcançar, né, os propósitos estabelecidos. Era um grupo, no hall de membros tinha mais de 100 pessoas, mas reuniu uma média de umas 80 pessoas no início.
E Deus foi nos abençoando e ver pessoas chegando na igreja e a gente sonhando em poder alcançar mais vidas. Estou aqui desde 2010, né? Cheguei ainda solteiro, mas já com minha noiva, Kaline. Foi nessa igreja que nós casamos, foi nessa igreja onde nós vivemos os dias mais felizes da nossa vida e também os dias difíceis, onde nós fomos acolhidos, onde nós fomos amados. Foi aqui também, na Avançar, que nós consagramos os nossos filhos, onde nós recebemos os nossos milagres. Então foi aqui também onde eu iniciei o meu ministério. Estou aqui fazemos agora em setembro agora de 2023, 13 anos que nós chegamos aqui. Tive esse prazer, essa alegria de iniciar um ministério compartilhando junto com o pastor Vicente e ver o crescimento da igreja, ver o desenvolver da igreja, alcançando essa visão, alcançando as pessoas, tudo que a gente sonhava um dia em ter é hoje o que nós estamos vendo. Tudo que nós plantamos lá atrás é o que nós estamos colhendo hoje. São dias de alegria, dias de literalmente avançando no reino do Senhor. Eu tinha deixado o pastoreio da Igreja Batista Boas Novas, no Santa Fé, então vim me congregar aqui com o pastor Vicente, que já era meu conhecido, tinha sido meu professor lá no seminário. Então, chegando aqui em março, eu participei do Face a Face daquele ano. E logo após o Face a Face, houve o fechamento das igrejas por conta da pandemia. Foi quando, meses depois, o pastor Vicente me fez o convite de assumir aqui a Congregação Batista Maranata como coordenador de missões, a princípio. Mas aí nós fomos permanecendo, fomos nos identificando com a igreja foi gostando da nossa maneira de pastorear, então nós permanecemos. Nesses 40 anos, nós não temos imagens da primeira igreja exatamente nesse local. Era uma simples casa. Apenas imagens da segunda construção, onde foi ampliada depois que comprou a segunda casa. Já esse templo maior foi construído há aproximadamente 16 anos pelo pastor Vicente. O nosso desafio era porque tínhamos apenas 2 terrenos, que era o terreno de 2 casas, e a gente precisava fazer um templo ali. Depois de muita oração e conversas, a igreja decidiu derrubar, né, o templo antigo e a gente começou a trabalhar todo esse projeto do templo, porque a gente sabia que Deus iria nos dar muitas vidas e aquele templo em breve seria pequeno, né, como hoje está pequeno. Desde que nós vivemos uma experiência ali em Matias Olímpio, a gente compreendeu do propósito que Deus tinha para essa igreja, para as nossas vidas, né? Ali onde a gente começamos aprendendo a gerar vida na vida, foram grandes conquistas, né? Grandes conquistas da parte de Deus, e essas conquistas elas têm se alargado, elas têm se estendido diante dessa grande obra que o Senhor tem colocado aqui através dos nossos pastores, né? E hoje aqui, esses 40 anos, é algo extraordinário, né? Nós estamos vivendo algo de Deus, nós estamos vivendo algo transformador que tem gerado vidas. Cheguei na Igreja Batista, ainda como seminarista, né? Conheci o pastor Vicente já há um bom tempo e ele me deu essa oportunidade de também estar à frente da Congregação Batista Maranata, ainda como seminarista, e posteriormente, né, encaramos o concílio, né, fomos aprovados, a igreja me deu essa oportunidade e passamos lá na congregação cerca de uns 7 a 8 anos, né, e hoje nos encontramos lá em Matias Olímpio, também levando esse mesmo evangelho, esse mesmo propósito que a igreja está hoje vivenciando, né, que é avançar com o evangelho do reino, lá naquela cidade e região. Os últimos anos têm sido de grandes vitórias na nossa igreja. O Face a Face com Deus é um dos responsáveis por isso e tem proporcionado crescimento em todos os sentidos aqui na PIB. O Face a Face é um instrumento, né, que faz parte da visão da igreja para alcance de pessoas para o reino.
E nós fomos desafiados pelo nosso pastor em 2018. Participamos primeiramente, eu e Ezequiel, como encontristas, né, no encontro com Deus, realizado pela Casa de Deus lá na Casa do Oleiro. E depois formamos uma equipe, né? Outros irmãos foram posteriormente, até formarmos uma boa equipe para realizar o nosso primeiro encontro já em 2019. E de lá para cá temos realizado vários encontros de Deus, né, no caso dos homens, e tem sido uma grande bênção. Muitas pessoas nos perguntam por que desse nome, de um novo nome. Quem conhece o Saci sabe do contexto do bairro, do nome do bairro, por que esse nome, mas a gente entende que a igreja ela não está mais restrita ao bairro, né? A visão da igreja mudou. A igreja hoje pensa em alcançar a cidade. E se a gente deixasse o nome Primeira Igreja Batista no Conjunto Saci, sempre seria vinculada ao bairro. Embora a nossa sede sempre será aqui, pelo menos está aqui no bairro Saci, a gente pensou em um nome. Na verdade, há mais de 10 anos atrás, Deus já havia colocado no meu coração o desejo de uma mudança de nome. E fomos orando, né? Fomos buscando no Senhor um nome que Ele realmente aprovasse, né? Então é um momento muito especial, um momento de oração, Deus nos apresentou este nome. E foi confirmado quando nós levamos para a igreja o nome, e toda a liderança da igreja e depois a igreja aprovou de forma assim maravilhosa este nome. Avançar, por que avançar? É isso que nós estamos fazendo, avançando aqui no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. Em breve teremos novas unidades desta igreja em outras regiões dessa cidade, do estado e até do país. E nós queremos chegar aos confins da terra através do ministério dessa igreja local, desta amada Igreja Batista Avançar. Conto contigo e que você continue empenhado e sonhando em ganhar multidões para o Senhor. E nós queremos aqui parabenizar e agradecer pelo empenho, esforço, dedicação dessa igreja tão amada que tem compreendido a missão e o que é realmente ser igreja. Ser igreja é de fato se doar, é se entregar por inteiro. Parabéns, Igreja Batista Avançar. Vamos avançar. Amém. Deus abençoe e Deus nos dê esta graça de continuar avançando e consolidando a visão que Ele tem dado a nós.